Com 40 CDs gravados, 15 peças musicais, 3 filmes e mais de 40 trilhas sonoras para cinema, teatro e TV, o poeta, cantor e compositor Oswaldo Montenegro circula por várias vertentes da arte. Conhecido por sucessos como Bandolins, Agonia, Léo e Bia e Lu e Flor, o trovador contemporâneo atualmente se dedica ao audiovisual. Carioca de 61 anos, Oswaldo conserva a inquietude da juventude. Acredita que a fronteira entre as artes está desaparecendo. Por isso, além da música, produz séries, clipes, DVDs e filmes. Neste bate-papo, ele se define como um conservador afetivo e fala de seus sentimentos. Oswaldo Montenegro, muito obrigada por conversar com a gente. Que felicidade poder conversar contigo. É um prazer. Olha, e num momento que você está na carreira 1000, né, com 1000 projetos ao mesmo tempo e inclusive com essa área de atuação que vem de um tempo já, mas parece que você está investindo mais que na parte de cinema, né? Sim, já tem uns 8 anos que essa paixão tomou conta mesmo. Não é bem o cinema, é o audiovisual, né? A gente tem feito séries também para o Canal Brasil, clipes, DVDs e vamos entrar agora no 4º longa-metragem. O terceiro, né, que é o Perfume da Memória, eu vim para essa entrevista, eu tenho que confessar aqui, inclusive, assisti de madrugada a esse filme. Até agora já estou sentindo uma dor assim, no peito, de que jorro de emoção que aquele filme traz. Como é que foi a construção do Perfume da Memória? Olha, a gente partiu, digo a gente, eu e os parceiros que escreveram comigo, Raik Macau e o Renato Luciano, da ideia de uma história de amor simples entre duas pessoas que pensassem a vida de forma completamente diferente, uma da outra, com as suas consequências e com esse duelo. Essa é a história de duas mulheres. Poderia começar por Ana, ou por Laura, mas vou começar por Ana. Ana e seus livros, Ana e seu mundo. Isso na minha cabeça, o filme não fala disso, mas na minha cabeça tem uma analogia muito com o nosso tempo, em que afetos são desfeitos, ainda hoje afetos são desfeitos, porque as pessoas pensam diferente. Então a gente colocou isso numa história de amor. Essa é a ideia base do filme. Duas mulheres que se apaixonam fortemente, cada uma com seu temperamento e com uma filosofia de vida que entra em choque. E aí o que acontece? O sentimento ganha ou ganha a crença? E ele vai o tempo inteiro mostrando que você, para escolher algo, tem que renunciar a outra coisa, ou seja, em alguma coisa vai ter dor. Exatamente. A gente tem essa tendência de onipotência, né? De querer tudo. E ao mesmo tempo que a gente tem o privilégio de poder escolher, a gente tem esse drama de ser obrigado a escolher. E essas duas mulheres que se apaixonam ficam diante desse dilema também. Não dá para ter tudo. De uma certa maneira, as duas têm razão, como em tudo. Eu tenho comigo uma coisa que eu acho que memória tem perfume e tem música. Tudo, não sei se para você é assim. Quer dizer, cada momento da vida tem um cheiro, tem um perfume. Cada momento da vida tem uma música, pelo menos uma. Teve alguma relação na escolha do nome, ou como é que foi que chegou a esse nome? Tem, e é um pouco isso que você falou, e existe um poema do Drummond que ele fala de tudo fica um pouco, do meu medo, do teu asco, fica um pouco do teu queixo, no queixo da tua filha. É pouco, muito pouco, mas de tudo fica um pouco. E no final ele tem essa frase do mau cheiro da memória. A gente usou uma outra vertente, né? O perfume da memória. Me lembra um outro filme seu, que é o Solidões. Era uma lágrima, há de ter sido um choro natural.
Que aí tem aquele trecho que é até a personagem da Vanessa Giacomo, que ela fala, não vou lembrar a frase precisamente, mas ela tem aquela amnésia, né? E ela fala que apagou a memória para poder se sentir livre, para perder a dor, ela faz uma comparação aí, quer dizer, então é como se aí, nesse caso, a memória tivesse um mau cheiro. E fosse uma prisão, porque ela não tinha a mínima condição de vencer os obstáculos que estavam entre ela e a liberdade que ela queria. Ela não conseguia se separar, não conseguiria mudar de emprego, não conseguia mandar a família às favas e não tinha coragem para isso. Quando ela perde a memória, ela ganha essa coragem. E no final o nego descobre que ela não perdeu a memória, ela forjou isso, quer dizer, ela tomou uma atitude muito mais radical por não poder enfrentar atitudes que nem eram tão radicais assim, mas para ela eram coisas impossíveis de combater, porque aí fica difícil para essa personagem combater aquilo que tem ligação de sentimento com ela. Né? Você se livra de coisas ruins, mas como é que você se livra de uma coisa muito boa que te causa coisas ruins? Esse é o dilema dessa personagem que a Vanessa Giacomo fez. Já teve momento na sua vida assim que você disse, nossa, isso aqui é tão bom que eu não vou ter algo melhor do que isso? Eu já tive momentos em que eu tinha que ir embora e sabia que eu tinha que ir embora, mas a nostalgia de saber que ali tinha coisas lindas me dificultava a ida, e aí você sente que tem uma garra te segurando, e quando você rompe, dói, né? Porque ir embora dói mesmo, mas não tem como não ir embora. Tem isso também no Leo e Bia, né? Essa coisa, tem que ir embora, tem uma hora que tem que ir embora. Eu acho que eu tenho essa obsessão. Tem essa... Por quê? Porque eu sempre senti isso. Eu sou um apegado. Eu tenho os meus amigos há 50 anos, eu tenho um apego à minha família muito grande e ao mesmo tempo passei a vida na estrada. Então essa é uma dor que dói sempre. É uma sensação, eu tenho a euforia de mudar todo dia e ao mesmo tempo sou um conservador afetivo. Então tenho esse problema. Então eu acabo realizando coisas sobre isso. Isso vai tudo para a tua obra de uma forma geral, né? Acaba indo, As músicas, o foco das músicas, a gente vê as temáticas que terminam ali, amor, medo, solidão, esperança. Tem uma música que é inteiramente sobre isso, né? Que é o Estrada Nova, que ela é toda sobre isso. Ela começa assim, eu conheço o medo de ir embora. Eu conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber. Eu tenho uma música preferida sua, João? Não. Tenho músicas que eu não gosto, né? Mas tenho. Suas? Muitas. Por exemplo? Algumas que eu fiz para trilhas e que estavam adequadas à circunstância daquela trilha, quando elas são tocadas fora do contexto, eu não tenho muito agrado. Mas trilhas encomendadas ou trilhas dos seus musicais? Porque você fez muita música para novela. Por exemplo, tem uma música que um personagem chamado Histérica. Era uma música que tinha que ser histérica. Ela fora da circunstância, ela é muito ruim. E tem músicas que são ruins porque são ruins mesmo. Tem uma, Por Brilho, é uma música sua que eu acho muito bonita. Por Brilho é a música mais importante da minha vida. Disparado, não tem segundo lugar. Porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida é a minha amizade com Madalena Salles, flautista que toca comigo em todos os projetos e foi assistente de direção em tudo que eu fiz na vida, minha melhor amiga, minha irmã. Eu era namorado dela com 19 anos e quando nos separamos eu fiz essa música pedindo que fosse eternizada a nossa amizade. Hoje não é mais um pedido, é um agradecimento. Então essa música é a música mais importante para mim. E vocês estão juntos até hoje, fazendo todos os trabalhos. Até tem a série de vocês, né? Da nossa história. A série assim. dela, a série dela. Que ela conta histórias da nossa vida, exatamente. De onde é que surgiu ali aquela ideia de fazer essa sériezinha? Do fato de ela ser a única pessoa que tinha o direito de contar essas coisas e do fato dela ser uma grande contadora de história. Ela tem uma virtude muito grande quando ela faz essa série, que ela não bota o ego dela na frente. Ela não é uma pessoa que fala alguma coisa para que você pense que ela é alguma coisa, para que você admire. Ela conta para contar. Isso é uma grande virtude do contador de história.
É contar a história com amor pela história, né? Então ficou muito interessante, às vezes emocionante quando ela conta. Quando eu reassisto Nossas Histórias, essa série que a Madalena Salles fez, eu me emociono, mas tem muita coisa engraçada também. Porque ela tem uma espontaneidade que pouca gente tem quando liga a câmera. É uma relação que acho que todo mundo já te perguntou tanto, assim, né, sobre Madalena, porque chama muita atenção, tantos anos, todos os trabalhos de vocês, no próprio filme, né, nos filmes, a participação, a parte musical, e ela presente, a imagem dela presente. A imagem dela presente. É muito forte. É muito forte. Aí tem uma curiosidade em relação aos filmes, Oswaldo, porque o que mais me chama atenção nos teus filmes é a linguagem. Porque não é assim meramente o cinema, é a música, aí é a arte de várias outras formas, a dança, né? Muita coisa com dança nos filmes. É como se todas as manifestações de arte você fosse englobando ali. Quer dizer, isso foi acontecendo por um acaso? Isso foi realmente uma busca? Ou era a arte precisa mais, precisa juntar tudo? Eu tenho uma busca clara na minha cabeça. A primeira, algumas buscas claras. A primeira é assim, eu quero que a linguagem seja, de uma certa maneira, ousada, interessante, diferente, mas que ao mesmo tempo o espectador entenda a história. A segunda coisa que rege é, eu adoro música, adoro dança, mas não tenho vontade de botar o cara cantando no filme, de botar a dança, o musical como linguagem, nunca me interessou. Eu gosto da música entrando como narração e gosto que a parte do texto seja falada de forma realista. Então isso me aproxima muito dos contadores de história, dos trovadores, que comentam aquilo com a música. Jamais num filme nosso, alguém, na hora que vai matar o bandido, começa a cantar. A dança, pelo menos, entra numa composição de ambiente nos seus filmes como uma poesia. Existia, no meio do século XX, um tipo de teatro, que é o teatro de variedades, que é muito interessante, ou era, não vejo muito hoje em dia, porque você via mágica, via dança, via música, mas tudo um pouquinho. A impressão que eu tenho é que todo mundo quer ver alguém dançar. Todo mundo, não só quem gosta de dança, todo mundo, mas por 30 segundos. Então eu procuro que isso seja um tempero, mas que isso não seja a feijoada. Oswaldo, ainda no Perfume, o Perfume está com premiação internacional, visualização assim impressionante, milhões de visualizações no YouTube. Como é que vai ser o trabalho de divulgação de vocês agora? Bom, esse DVD vai para todas as lojas agora e a gente continua investindo no nosso canal do YouTube sempre. A gente está o tempo todo produzindo material audiovisual para o nosso canal e que fica gratuito para as pessoas que nos acompanham. A intenção é sempre essa. Isso é muito legal, porque estão lá todos os longas. Né? Então, a gente bota tudo lá, DVD, tudo, para que a gente tenha um diálogo com quem nos acompanha. A gente vai continuar esta conversa no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu volto já. Eu converso hoje com Oswaldo Montenegro. Oswaldo, seus personagens são super viscerais, que me impressionou tudo. E assim, as atrizes, né? Aliás, as atrizes são maravilhosas, né? Impressionante, assim, que nova geração é essa. E são personagens muito viscerais. Você diria que você também é visceral? Sim. Recentemente? Sim, eu sou a pessoa menos zen que eu conheço. Eu conheço a alegria, conheço a tristeza, conheço a emoção, mas eu não conheço a calma. Paz, para mim, é uma palavra que eu já ouvi falar. Nunca senti isso. Não sei nem do que se trata. Nem quando você fala assim, paz de espírito? Não tenho. Tenho euforia de espírito, empolgação, tristeza, alegria. Paz eu não conheço. Não sei nem como é que é. Então é por isso que a gente vê tudo isso na obra. Se eu ficar 4 minutos meditando, com certeza eu vou me atirar pela janela. E bastam 2 dias de férias para que eu queira literalmente me matar. Não é um exagero. Eu preciso fazer arte o tempo todo. Eu não tenho essa graça. Não fui dotado com a saúde mental. É verdade, com essa. Com essa especificamente. Mas então, nesse caso, a gente agradece.
porque aí a gente vem com todo esse, né, complexo de arte que você traz pra gente. Tem um dos personagens seus ali em Solidão que me fez pensar agora quando você fala isso, assim, que se ficar sozinho, se ficar 2 dias ali, que é aquele ator Pedro Necessian, não é isso? Que é ele com ele mesmo. Sim. Em Solidões. Aquilo ali te reflete também um pouco, assim, o medo de ficar sozinho, o medo de ficar consigo mesmo. Como é que é aquilo ali para você? Aqueles 2 personagens, um é ele agora e o outro é ele em outra dimensão, sendo que na outra dimensão ele fez muita bobagem, né? E aqui ele se recuperou, né? Isso foi inspirado mesmo um pouco em mim, porque eu consertei, pelo menos tentei consertar algumas coisas. E hoje em dia tenho mais alegria porque tentei consertar algumas coisas. Então, esse cara que eu fui, se não tivesse se consertado, onde é que ele estaria? Entendeu? É o encontro dessas 2 pessoas. Só que o Pedro Necessian faz isso com muito humor, porque ele é um ator muito interessante, ele tem um humor muito contido e tal, mas é assim, baseado nessa ideia. Então, toda vez que eu for assistir os seus filmes agora, eu posso saber que tem um pouquinho do próprio Oswaldo em... Não, um pouquinho sempre tem, mas nada é biográfico, a não ser uma grande parte do Léo e Bia. Aí sim, aí tem muita coisa. O resto não. Tem como. Mas Léo e Bia, todo aquele momento seu de Brasília e depois a ida. Como é que é a tua relação de amor com Brasília hoje? É absoluta, eu adoro Brasília. É total. Eu gostaria muito de morar aqui e talvez isso aconteça. Em breve? Tomara, eu quero muito. Eu me sinto muito melhor aqui do que qualquer outro lugar. Muito. Por quê? O que é? Qual a energia? Não sei te explicar. Talvez porque eu passei minha adolescência aqui, tenho grandes amigos aqui. Eu não sei explicar. Talvez porque eu também não tenha o perfil do carioca. Eu sou um carioca que não tem, eu não sou malandro, eu não sou esperto, eu não gosto de praia. O verão para mim é um crime. A praia é uma coisa muito maluca, porque o vento não para, a areia não para, o mar não para, a pessoa não para. Outro dia tem uns 5 verões que o Raik Macau estava com a Madalena na praia. Porra, bicho, vem pra cá, nós estamos embaixo da barraca, tu vai ficar embaixo da... E eu fui, porque eu falei, porra, tem que encontrar meus amigos. Tu não tem ideia do que eu sofri naquele dormito ali. Eu não entendo nem a cor do verão, que as pessoas acham linda, né? Aquele céu azul. Eu acho aquilo tudo muito um exagero de cor. Eu não sou do verão, então eu não me sinto bem no Rio, assim. E moro no Rio. Eu gosto do Leblon, que é o lugar onde eu moro, mas moro no Rio porque meu filho está lá. E o que é que vem aí pela frente, com esse quarto longa? A gente vai continuar. Eu tenho certeza que a nossa continuidade é no audiovisual. A gente acabou agora a segunda temporada de Sonhos e Segredos, que vai estrear no final deste ano, no ano que vem. E depois, ano que vem, vamos continuar nesse caminho. Eu acho de verdade que hoje em dia a música ela é trilha. Eu acho que a canção é uma coisa do século XX, em que nós éramos garotos que ouvimos o disco inteiro e a música bastava pra gente. Hoje em dia as pessoas veem música. Ela está atrelada às circunstâncias. Às vezes, as circunstâncias de um filme, de uma novela, da personalidade de um cantor, de um brinquedo da internet, mas ela é trilha. Então, e as fronteiras das artes estão cada vez mais dissipadas. E eu quero brincar disso. E essa questão da série, Oswaldo, me chamou muita atenção também, porque assim, a gente já... série com essa temática de série, filme, né, com a coisa do atendimento de terapia, a gente vê de várias formas, né, com uma coisa mais séria, mais dramática, comédia, o que for. O que chama atenção especificamente no seu é a coisa de serem atores, mas aí a terapeuta é de fato, não é atriz. Ela não é atriz, ela toma um susto. Como é que é para poder conseguir encaixar as histórias? Não, primeiro as histórias das personagens são escritas. Depois a gente encontra com o ator e o ator estuda aquela personagem. Depois a gente escreve o que acontece com eles. E nada disso tem a ver com a terapeuta. Ela é uma profissional que não é atriz. Ela encontra com eles e aí ela tem que reagir de forma espontânea. Como ela reage de forma espontânea, ela acaba influenciando no comportamento deles com surpresa. E aí eles têm que improvisar.
E muitas vezes a gente escreve, por exemplo, a ação de 4 personagens e de 2 não, naquela cena. Então, esse aqui vai agredir aquele vai defender. E esse aqui, esse a gente não escreveu, ele tem que improvisar. E a gente também mostra para o público o ator lidando comigo na direção, dizendo que teve dificuldade naquela cena, que gostou da outra. Então, essa série ela é uma aventura, ela é um mergulho. Ela tangencia o surto. É uma experiência muito louca. E foi a coisa mais horrível, mais violenta, mais absurda que eu já passei na minha vida. Mas eu devo ser irônico? E vai ser enfático e sem medo de ferir. Você tem que explorar atores com esse senso de improviso impressionante. E a gente vê nos teus trabalhos que você tem uns atores que você sempre trabalha com eles mesmos. E é toda uma nova geração ali. Quer dizer, como é que é essa tua busca? Eu só acredito em talento. São pessoas que eu acredito que conseguem passar para o espectador uma verdade. E isso é muito difícil. É uma profissão ímpar a do ator. Né? Ele tem que interpretar o que ele não é, como ele seria se fosse. E além desse talento que vem em primeiro lugar, a disponibilidade de se jogar nesse tipo de ideia. Entende? Porque ele tem que admitir que... Porque o roteiro é muito amarrado. E ao mesmo tempo ele vai ter que improvisar porque a terapeuta não é... Ela é profissional da terapia. Então ele convive com contradições, ele tem que topar isso. Você vai estudar muito roteiro, você vai receber ordem, ao mesmo tempo você vai ter que estar livre e vai ter que estar vivo em cena. Ele não pode esperar que as coisas aconteçam como ele viu no roteiro. Pode mudar. Essa disponibilidade emocional, somada ao talento, é o que confere a nossa escolha. Que na verdade é a vida, né? Assim, né? Você pode até ter um roteiro na sua cabeça, mas a vida vai criando os sustos, é verdade, as surpresas. É verdade. É exatamente isso. E passa pelo corpo dele. Né? E ele tem que também se dispor ao fato de que quando ele tiver dúvidas, crises e loucuras e comemorações e decepções, a câmera vai mostrar para o público. E às vezes quando ele duvida de mim, mostra também. O que eu acho que de Sonhos e Segredos tem um organismo vivo para o público ver. Cada momento de trabalho teu vai mudando de acordo realmente com essa tua etapa de vida? Vai mudando, mas de forma inconsciente. Eu nunca pensei nisso. Muita coisa é ficção mesmo. A gente sentou para escrever o Perfume da Memória e a Ana e a Laura são personagens que a gente escreveu sobre elas. Não sou eu, nem o Raik. Nem ninguém que vocês conheceram. Acaba misturando umas pessoas. Você acaba um pouquinho de cada uma, sim. Mas autobiográfico, no sentido mais pesado, só o Larry Bird. Nós estamos vivendo um momento em que a primeira sociedade mudou muito rápido. E sempre na humanidade, a sociedade teve tempo de se acostumar com a mudança. Agora é tão rápido que não está dando tempo para se acostumar. As relações mudaram, as relações de amor mudaram. Então, não existe mais uma fórmula. Então, cada um está procurando a sua felicidade de uma maneira ímpar, de uma maneira, às vezes, par. Quer dizer, cada 2 estão procurando, e às vezes cada 3. E cada um tem que arrumar um jeito para que esse novo momento seja de possível alegria. Né? Mas a verdade é que as coisas estão cada vez mais evaporáveis e a gente sempre vai sonhar com coisas eternas. A Laura sonha com uma coisa para valer e a Ana também, só que elas chamam de para valer coisas diferentes. Né? E aí nós vamos cair de novo naquilo que a gente já conversou, a dificuldade do ser humano de fazer uma opção. Então, quando a gente estava escrevendo, na nossa concepção, a Ana era uma pessoa que não estava conseguindo optar, ela queria ter tudo. E é isso que, em determinado momento, a Laura disse para ela. Mas a grande inspiração é o momento que a gente vive. Como é que você faz? Você vive com uma pessoa para sempre e abdica de uma nova paixão? Você vai viver novas paixões e abdica de um amor mais sólido? Seja qual for a sua opção, ela é uma opção. Você não vai poder ter tudo. Né? Então, no fundo, assim, é uma crítica a qualquer sentimento de onipotência que o ser humano possa ter. E isso nasceu também porque nós ficamos, eu e o Raik Macau, 1 ano num verdadeiro combate corpo a corpo, um com o outro, chegando nisso.
Entende? As pessoas têm a impressão assim de, estamos fazendo muita coisa, porque às vezes as coisas saem simultaneamente, mas demora pra caramba, bicho. Uma conclusão muito bonita do cinema é que o cinema é uma arte de grupo. O cinema acabou com o fodão, não tem negócio de dizer, eu sou incrível, eu faço, porque não faz. Então, a primeira coisa que para você fazer cinema é você ter humildade, você vai precisar de muita gente. E são filmes também, Oswaldo, que você está fazendo como uma produção independente, né? São filmes independentes premiados, com um custo que a gente pode considerar em relação às produções que são feitas por aí, com um custo muito mais baixo. Né? Como é que está sendo possível isso? A gente consegue fazer o filme com um orçamento barato com duas coisas, muito amor, trabalhando pra caramba, e planejamento. E são poucas locações nos filmes, né? De uma forma geral. No caso dos Solidões não, né? Foram muitas, mas no caso do Perfume e Memória foi pouquíssimas. Ilha e Bia foi nenhuma. Foi um espaço foi uma só. só. E a tendência também é seguir por aí? Cada filme é um filme. Eu acho que tem que pensar projeto por projeto. Pensando assim, então, qual era a sua música que diria, assim, essa coisa meio... O do Zeca Pagodinho seria Deixa a Vida Me Levar, pelo visto. Mas se fosse uma música sua mesmo, para se decifrar. A mim? É A Lista. Se eu for para um show e dizer, toca uma só, eu tocaria A Lista. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. A lista é bacana. Eu tenho... todo mundo tem um ego muito forte, todo mundo tem uma vaidade muito forte. A minha vaidade, ela é humana, é no afeto. Eu não tenho essa vaidade do glamour da arte, mas eu tenho muita vaidade. Eu acho que eu sou um pai maneiro, acho que eu sou um filho legal, acho que eu amo meus irmãos, eu tenho essa carga muito forte. E, por exemplo, eu lanço uma arte, alguém não gosta, eu lido muito bem. Alguém gosta. Nossa, aliás, você passou tempos assim que era uma coisa... Aliás, eu acho que até hoje é uma coisa meio ame ou odeio. Adoro isso, mas na parte pessoal eu sou metido, entendeu? Eu não admito que alguém me critique nessa área, entendeu? Então, é ali que está o meu ego. Por isso que A Lista é minha música, eu acho que eu tenho uma boa lista. Eu acho que a minha lista é positiva, ela é saudável por isso. Porque nisso aí eu mandei bronca, no afeto eu mando bala, não brinco não. Oswaldo, parabéns pela obra. Obrigado. A gente agradece pela sua arte. Eu que agradeço, foi um prazer. Viu? Obrigada. Valeu.